Oi, eu sou o Filho da Nuvem e esse é um piloto, é um vídeo teste para um possível quadro chamado Arquitetando Ideias. A ideia desse tipo de vídeo aqui é que juntos a gente crie uma arquitetura de software para resolver um certo problema. Para você entender a motivação desse vídeo, por que eu acho que esse tema é importante e por que eu estou fazendo esse vídeo, você pode clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição, que é um vídeo passado onde eu explico toda essa minha motivação. Mas você pode tranquilamente ver esse vídeo primeiro, ele é um vídeo isolado. Agora vamos para o problema que a gente vai resolver hoje aqui nesse vídeo, qual a arquitetura que a gente vai ter que criar. Então o problema que a gente tem que resolver é, crie um sistema de encurtador de URLs. Um exemplo clássico de sistema encurtador de URLs é o Bitly. Basicamente, você pode pegar qualquer URL da internet, uma URL que é mais longa, e você vem no Bitly e ele gera para você uma nova URL, bem mais curta, bem menor, e essa URL nada mais é do que faz um redirect para a URL original. Então, os requirements desse sistema é, dado uma URL longa, gere uma URL curta única para o usuário. A URL gerada não pode ser adivinhada facilmente. Se um usuário acessar essa URL curta, o sistema redireciona para a URL longa. A gente precisa reduzir um pouco o nosso escopo, porque senão o vídeo fica muito longo. Então a gente não precisa se preocupar com o cadastro do usuário ou a autenticação dos usuários. A gente só precisa assumir que o usuário existe e para criar um URL, esse usuário precisa ser identificado de alguma forma. A gente pode considerar usar UUID para identificar esse usuário. E também não é preciso se preocupar com o front-end. O foco aqui hoje é no comportamento e na API que esse front-end possivelmente vai utilizar. Então, como nesse vídeo a gente está focando mais na API desse encurtador de URL, o que a gente quer é um sistema que vai estar rodando, né? Ele foi escrito em alguma linguagem de programação e vai estar rodando em um servidor. Eu vou usar uma ferramentinha aqui para desenhar o nosso servidor e imaginar que, ok, temos nosso programa rodando nesse servidor. No mundo ideal, não é muito comum, principalmente se a gente tiver algum nível, algum número razoável de acessos de dados nessa API, não é muito comum ter o meu programa rodando em um servidor só. A gente acaba escalando isso horizontalmente, tendo o mesmo programa rodando em mais de um servidor. Isso é bem legal, porque imagina se fosse um servidor só e se esse servidor cair, acabou a aplicação, por exemplo. Se eu tiver algum pico de acesso, alguma coisa, eu estou pressionando só um servidor. Então a gente poderia imaginar que a gente tem alguns servidores aqui e todos os servidores têm o mesmo programa rodando. Mas aí a gente entra num problema. Quando o usuário fizer a requisição para o nosso site, para a nossa API, qual servidor vai responder essa requisição? Agora a gente tem 3 servidores. Por causa disso, é bem comum também que nesse modelo a gente resolva usando um load balancer, um balanceador de carga. O usuário ele vai mandar a requisição para esse load balancer e aí esse load balancer vai decidir para onde ele vai repassar essa request, para qual dos 3 servidores ele vai repassar isso. Então ele realmente balanceia a carga de requests. O load balancer nada mais é que um software que está rodando também em um servidor e tem essa responsabilidade de fazer o repasse. Como que ele sabe qual servidor está mais livre, menos sobrecarregado? Então ele tem essa responsabilidade. Existe um algoritmo que decide, agora vai ser esse, agora vai para cá, agora vai para lá, e ele faz basicamente isso. Se a gente está num servidor, num provedor de cloud, por exemplo, na AWS, a gente tem isso, a gente tem um serviço dentro da AWS, ou até mais de um, que provê esse load balancer para a gente. Um deles é o ELB. Se a gente não está na AWS, se a gente não está num provedor de cloud, a gente ainda assim pode usar softwares e a gente mesmo instalar esse software para fazer esse balanceamento. Um caso bem famoso é o HAProxy. Então, olhando para o nosso esquema novamente, a gente tem aqui que o usuário consegue interagir com a nossa aplicação através de uma request HTTP e também acessando o load balancer que vai fazer esse balanceamento. Mas agora a gente tem que pensar um pouco nessa nossa API. Quais são os endpoints, quais são as rotas que essa API precisa ter? Como esse usuário se comunica com a nossa aplicação?
Então vamos pensar um pouco, eu vou afastar aqui uma nova seção, vamos pensar um pouco nos endpoints, quais são as rotas desse nosso sistema. A ação mais importante que a gente precisa fazer, que essa nossa API precisa resolver, é encurtar o URL. Então de alguma forma a gente vai ter uma rota, um endpoint que vai precisar receber a URL original, aquela URL bem grande, e transformar ela numa URL curta. Fazer a response dessa nossa request ser a URL curta de alguma forma. Eu sou um entusiasta, eu gosto muito de APIs REST, então eu vou tentar focar aqui nesse tipo de API. Eu vou vir aqui e vou criar o nosso primeiro endpoint, que é para resolver esse problema da criação da URL curta. Então ele vai ser um post URLs, e o que ele espera? O que eu tenho que mandar para esse post? Eu tenho que mandar um JSON que vai ter dois campos. Vai ter o usuário, vai ter um identificador do usuário, o ID do usuário, que aqui eu estou usando um UUID, que foi até a sugestão no começo do vídeo. Esse UUID é um formato de string, para identificar recursos no sistema, para não ser sequencial. A gente pode até discutir em outros vídeos como um ID sequencial pode trazer alguns problemas para o software. E além disso, ele vai passar, ou melhor, a API vai receber o original URL, ou seja, a URL original. Qual que é a URL longa que eu quero encurtar? Qual vai ser a resposta dessa nossa requisição? Primeiro eu vou fazer um status code, eu vou passar o código 201 para dizer que tudo deu certo e que eu criei um recurso, eu criei alguma coisa nesse nosso software, nesse nosso domínio. E, além disso, eu vou retornar no response body também um JSON com somente um campo, o campo hash, que é basicamente um código que identifica essa nossa URL encurtada. Vocês vão entender a seguir. Então, agora que a gente tem um endpoint para encurtar a URL, a gente precisa de um novo endpoint para fazer o contrário. Dado um hash, qual que é a URL original? Que é basicamente a ação do redirect, né? É isso que é o redirect, no nosso caso aqui. Então, eu vou precisar de um novo endpoint, que vai ser esse get e vai esperar um hash. Se eu seguisse mais o REST, na verdade, o meu endpoint seria isso daqui. Eu estou querendo pegar o recurso URL e a identificação desse recurso é o próprio hash. Então, eu passaria, por exemplo, faria um get para isso daqui. Se eu fizesse um get para isso, ele me retornaria o quê? Ele me retornaria um JSON com um campo só, que é o original URL, e com a URL longa que eu encurtei. Mas vai ser meio opcional aqui para mim, se a gente vai seguir o hash, se eu vou seguir o hash e vai ser URLs barra o hash, ou se vai ser só barra o hash. Porque pensando no próprio Bitly, o Bitly tem o quê? A URL dele, tem até uma URL curta aqui personalizada, que é o barra filho da nuvem. Então a URL dele é exatamente barra o hash. Não tem o barra URLs barra hash. Até porque se a gente colocasse o URL, a gente estaria sendo menos curto. A gente quer ter a menor URL possível. Eu esqueci de dizer aqui o status code, mas como eu estou retornando, não aconteceu nenhum erro, tem um sucesso, eu só busquei os dados. O status code aqui seria um 200, o status code do HTTP. Então, recapitulando essa parte da API, eu tenho dois endpoints. O post URLs, que recebe um JSON com a identificação do usuário e a URL original. Vou só se atentar aqui que eu não disse antes que esse user ID no body da request não é uma forma muito legal de se fazer as coisas. Muito provavelmente, no caso ideal, a gente teria um JWT, a gente teria um token no header dessa requisição para identificar o usuário. O que a gente quer, na verdade, é entender de quem é essa requisição, quem é o usuário que está fazendo essa requisição. Aqui eu simplifiquei e coloquei só o user ID, porque como a gente disse, como eu defini anteriormente, a gente não precisa se preocupar com a sessão, com a criação do usuário, a gente pode simplificar um pouco as coisas aqui. Mas no caso ideal, a gente teria um token e a gente receberia só a URL original e a gente receberia esse token no header ou em algum lugar para aí, a partir desse token, pegar o usuário, identificar o usuário. Então, com essa request, a gente tem uma response, se tudo der certo, A gente tem uma response com status code 201 para dizer que um recurso foi criado e o body é um JSON que diz qual que é a hash dessa nossa URL encurtada. E aí eu tenho um get que eu faço barra essa hash e aí ele me retorna um status code 200 e retorna um JSON também com a URL original que eu encurtei. Então, esse é o resumo da API.
Se você chegou até aqui e estiver gostando desse vídeo, eu vou te pedir um favor, que eu não tenho feito isso ultimamente. Compartilhe esse vídeo nas suas redes. Traz algum amigo ou amiga que você acha que gosta ou que precisa estudar esse tema de arquitetura de software. Eu só vou continuar essa série, fazer vídeos parecidos nessa linha, se eu perceber que ele traz algum valor para as pessoas. Então, me ajuda se você estiver gostando. Agora que a gente tem uma visão superficial, uma visão bem de cima dessa nossa arquitetura, basicamente, a gente tem uns servidores rodando nossa aplicação, um load balancer na frente, o usuário se conecta nessa nossa API através de alguns endpoints para encurtar e para redirecionar, para pegar o URL original. E se a gente vê pelos endpoints que a gente precisa criar uma hash, né, que é o encurtar, o ato de encurtar, e depois usar essa hash para descobrir o valor original, o URL original, basicamente a gente está dizendo que a gente precisa guardar esses dados. A gente precisa tanto guardar essa hash e para descobrir que essa hash é ligada ao valor original. Então eu preciso também ter essa URL original guardada em algum lugar. Muito provavelmente um banco de dados. Então eu vou vir aqui e colocar um database aqui, se eu digitar certo, vou colocar um database aqui atrás. Por quê? Porque cada um desses servidores vai se conectar de alguma forma com essa base de dados. Mas aí a gente entra na discussão, qual banco de dados ou qual base de dados a gente pode usar para resolver esse nosso problema? Olhando um pouco para o que a gente precisa guardar, a gente já vai descrever isso melhor, mas eu não vejo nenhuma necessidade muito forte para a gente usar um banco relacional. Se eu tivesse que fazer se eu tivesse vários dados que se ligam e eu tivesse que fazer uma consulta para pegar todos esses dados de uma vez só, por exemplo, se eu tivesse uma página que listasse todas as URLs de um usuário, de repente eu teria uma tabela usuários, uma tabela URLs e eu precisaria fazer um inner join, precisaria buscar esses dados de uma vez só. Talvez a necessidade de ter um banco relacional fosse mais forte. Só que o caso principal, o core da nossa aplicação, não diz muito sobre relacionamentos. Não me parece que a gente precisa, pelo menos da forma que eu reduzi o escopo aqui, não me parece ser preciso ter um banco relacional. Então eu vou usar nesse caso um banco não relacional. Eu vou usar um banco orientado a documentos. Se eu tivesse na AWS, talvez eu usasse o DynamoDB, que é a solução mais famosa, pelo menos que eu conheço, de banco orientado a documentos lá da Amazon, mas se eu não tivesse, se eu tivesse que instalar isso no servidor, o banco orientado a documentos mais famoso que a gente tem é o MongoDB. Então eu usaria talvez o MongoDB aqui, é o que eu vou usar, né? Nesse caso, no vídeo, o Mongo, mas na verdade a decisão técnica de qual nome usar, qual a ferramenta usar, não é o ponto aqui. Acho que é muito mais interessante a gente pensar no esquema, o que a gente vai guardar e como a gente vai buscar esses dados. Então vamos para outra seção aqui, onde eu vou definir a estrutura dessa tabela, ou a estrutura, aqui eu vou chamar de tabela, mas na verdade no Mongo chama collection, mas o formato, o esquema, o formato dos dados que a gente precisa guardar. O que a gente está salvando é esse nosso recurso URL encurtada. Eu vou usar uma tabela, como eu disse, para representar isso. Aí a gente tem campos e a gente tem tipos de dados, né, nessa nossa estrutura. Vou dar um zoom aqui para facilitar as coisas. E a primeira coisa que a gente tem que ter para guardar essa URL, a gente pode tentar identificar ela. Talvez seja necessário ter um ID. Eu vou dizer que eu tenho um UID. Não é muito claro ainda onde eu usaria esse UID, mas é um certo padrão ter esse identificador de recurso. Além disso, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha URL original. Então, original URL, que também é uma string. Além disso, eu vou ter o quê? O user ID. Eu preciso guardar de quem que é essa URL. Se por acaso um dia a gente precisar dar permissão para o usuário apagar suas URLs, por exemplo, talvez seja importante ter aqui essa marcação. Além disso, eu preciso o quê? Do hash triado. Eu vou ter que guardar qual que é o hash associado à URL. E eu vou guardar também aqui um created@, que é um datetime, só para dizer para a gente quando que esse recurso foi criado. Muito provavelmente a gente nunca edita uma URL curta, mas a gente cria e é legal ter esse histórico aqui de quando que ela foi criada. Se a gente quisesse ordenar, por exemplo, as URLs de um certo usuário pela data, isso daqui seria importante.
Só para deixar claro, porque a gente vai entrar numa parte bem importante agora, então quando o usuário faz uma request post passando esses dados, o que acontece é que essa request chega num servidor e de alguma forma essa nossa API, essa nossa aplicação precisa inserir um novo dado, uma nova entrada nessa tabela, nessa collection do Mongo. E precisa ter esses campos, a gente vai guardar esses campos. Depois, na hora de buscar, a gente vai receber uma hash e a gente só precisa fazer, me dá qual que é o URL original, onde a hash é essa daqui. Então, por isso que a gente está guardando esses dados dessa forma. Mas a gente vai entrar agora num ponto bem importante, que é meio que o core da aplicação. Acho que é importante discutir isso, porque em momento nenhum a gente discutiu como essa hash vai ser criada. E tem alguns desafios bem grandes nessa criação de hash. Vamos tentar pensar em algumas soluções para criar essa hash, para criar esse código. Como que a gente cria esse código? A primeira coisa que a gente pode pensar é em ter uma função que chama GenerateHash, e essa função recebe o user ID e o original URL, ou seja, o URL original. Baseado nesses dois valores, a gente conseguiria definir uma hash e aí gravar essa hash, esse código na base de dados. Mas tem um certo problema com isso. A gente não conversou muito sobre quão grande pode ser essa URL. Eu falei lá no Bitly, né, que ele gerava uma URL bem curtinha, e se a gente olhar lá, o Bitly gasta até, no máximo, 7 caracteres. Então a gente tem um universo bem restrito, não é? Se a gente só pode usar 7 símbolos, quais símbolos eu posso usar em cada um desses sete caracteres? Vamos supor que a gente tem esses 7 caracteres, então a nossa hash pode chegar até 7 e a gente vai usar uma base 64. Então a nossa hash usa o base 64. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem 64 símbolos disponíveis para usar para gerar essa hash. Eu só posso ter esses caracteres aqui, A, B, C, D, é basicamente A maiúsculo até Z maiúsculo, A minúsculo até Z minúsculo, de 0 a 9, e depois a gente tem o mais e essa barra aqui. É basicamente isso. Essas são as nossas possibilidades de símbolo para cada caractere. A gente consegue fazer uma continha de padeiro para entender que a gente chega no máximo de URLs que a gente pode produzir. Se para cada caractere eu posso usar 64 símbolos do base 64, eu vou ter 64 vezes 64 vezes 64 até 7. Então eu tenho 64 elevado a 7, e isso vai me dar aqui um número que eu vou copiar aqui, mas eu só quero deixar claro que existe um limite de URLs curtas que a gente pode produzir. E aí a gente entra num problema. Se eu tenho esse limite, isso quer dizer que muito provavelmente esse meu GenerateHash vai começar a ter conflitos. O que acontece se um usuário só gerar muitas URLs? Um número muito próximo aqui, um caso bem absurdo, mas vocês vão entender. Isso vai basicamente nos dizer que um outro usuário vai começar a ter conflito. Ele vai tentar criar essa hash, mas a hash já existe. E a hash, obviamente, precisa ser única. Uma hash é ligada a só uma URL curta, porque tem que fazer o redirect na hora. Você não pode dar opção de várias URLs originais. Então, esse nosso GenerateHash aqui começa a ter esse nosso problema de conflito. Muito provavelmente, não tem como eu gerar uma hash única passando user ID e original URL. Não tem como eu gerar uma hash única para essas entradas. Já que a gente vai ter esse problema de colisão e não tem como, com 2 parâmetros, gerar uma URL, uma hash única, porque a gente tem um limite, um universo bem definido de quantas possibilidades de hash de URL a gente pode gerar, é mais fácil talvez a gente ir para um segundo approach, onde a gente gera esse código hash randômico. Não tem por que eu ter que gerar o hash baseado na entrada. Eu posso só pegar qualquer hash, gerar ele randomicamente e aí salvar esse hash na base de dados. Mas vamos dar uma olhada num diagrama de fluxo. Vamos ver como fica esse fluxo dentro do nosso código. Como que seria isso? Eu tenho aqui um esquema novo que basicamente diz que o que a gente vai fazer é o código vai começar, ele vai gerar a hash, vai chamar uma função GenerateHash, e agora essa função não espera nada, porque ela gera o hash de forma randômica, ela não precisa de nenhuma entrada.
Eu vou pegar nessa hash, nessa variável, e aí eu vou ter que perguntar se essa hash já existe na base de dados. Como essa hash foi gerada randomicamente, né, aleatoriamente, ela pode já ter sido gerada antes, né? Então eu tenho que ir na base de dados, perguntar se ela existe. Se ela existir, eu vou precisar gerar de novo. Se ela não existir, até esqueci aqui, aí sim eu vou salvar ela na base de dados e terminar o meu fluxo. Mas é importante se atentar que pode acontecer da gente gerar uma hash, ela já existe na base de dados. Gerar uma nova, ela já existe na base de dados. Gerar uma nova, ela já existe na base de dados. Isso daqui muito provavelmente vai ser um while, um for, um loop no nosso código e que a gente não tem muito controle de quantas vezes ele vai ficar parado ali naquele loop. E eu vou dizer que isso já é um segundo problema que vai se agravando ao longo do tempo. Por que a gente tem um problema à medida que o tempo passa? Vamos imaginar que nosso software está rodando há 1 ano, 2 anos, e a gente já tem muitas URLs curtas na nossa base de dados. A gente já gerou muitas hashes. Se a gente gerou muitas hashes, a chance desse loop acontecer vai começando a ficar maior. Pensa comigo, vamos supor que a gente já gerou muitas e muitas e muitas hashes. A gente já tem muitas hashes na base de dados e agora só faltam 50, só faltam 10 hashes novas para serem geradas. Isso daqui vai ficar em loop por muito tempo, porque a chance de colidir é maior do que a chance de gerar uma URL que ainda não está na base de dados. Então, a gente vai ficar nesse loop. Já existe por muito tempo e talvez o processamento, talvez dê algum timeout. Talvez a nossa aplicação não gere a URL. Então, querendo ou não, à medida que o tempo passa, isso daqui vai ficando mais grave. Não existe solução perfeita em software. A gente precisa pensar sempre no ponto positivo e no ponto negativo. Será que eu poderia inserir um campo novo na base de dados? Olhando aqui na nossa tabelinha, será que eu poderia olhar para o created@ e começar a expirar as URLs? Né? Se tem uma URL criada há 1 ano atrás, cara, desculpa, mas eu vou deletar ela. Tem um novo job, um cron job, um processinho que fica todo dia olhando para essa tabela e eliminando hashes antigas, comunicando para os usuários que agora sua hash não está mais disponível, desculpa. Mas isso é uma forma de resolver esse problema de ao longo do tempo, a gente ter mais conflitos. Mas ainda existe uma nova solução para tentar fugir desse problema dos conflitos. Vamos ver ela agora. Por que além de ter uma tabela que guarda as URLs geradas, por que a gente não tem uma tabela que já tem as hashes possíveis? Então, antes de começar o sistema, antes de começar o nosso serviço, a gente já tem essa tabela com todas as hashes. Cada linha dessa tabela, cada entrada nessa collection do Mongo tem a hash possível e tem um booleano que diz se essa hash está disponível. Por que a gente pode fazer isso? A gente pode, baseado nisso, olhar para o nosso fluxograma e aí aqui nesse isHashAlreadyOnDatabase, isso não vai acontecer mais, porque dentro da função generateHash, o que a gente ia fazer? A gente ia nessa tabela aqui, hashes, encontrar uma hash disponível e usar essa hash disponível. Então, eu nunca teria uma colisão, porque nessa tabela eu já sei quais são as disponíveis. Só tem um pequeno, sempre tem, né? Sempre tem um novo probleminha. E tem um novo probleminha que é o seguinte: eu preciso garantir que não tem um problema de concorrência aqui. Eu não posso deixar que 2 servidores, 2 aplicações, vão na base de dados encontrar qual é a hash disponível e pode acontecer dos 2 descobrirem a mesma hash. E aí eles vão usar a mesma hash para tentar salvar na base de dados de URLs. Então esse problema de conflito poderia acontecer ainda, porque ele entenderia que 2 programas entenderiam simultaneamente que a URL está disponível. Como que eu resolvo isso? Com alguma solução de lock.
No Mongo a gente tem, e obviamente em outros bancos de dados a gente também conseguiria resolver isso, mas a gente tem uma operação que, se eu não me engano, se chama Find and Update. Eu posso dar uma olhada aqui, eu vou deixar aqui na tela só para não ter dúvidas, mas a gente tem uma operação onde em uma chamada na base de dados eu procuro e eu já atualizo esse available is available. Então, se eu tiver dois programas, eles vão na base de dados, mas eles não vão ter um conflito, porque esse daqui já atualizou a entrada na base de dados e esse daqui não vai pegar porque não está mais is available. Então, a gente vai resolver isso com algum tipo de lock de tabela, alguma operação que nos garanta que é atômico, que em uma operação, não sei a definição de atômico, mas que em uma operação eu vou conseguir resolver esses dois steps de buscar e de atualizar. Então, recapitulando, em 1 minuto a gente viu que a nossa aplicação de encurtador de URLs, nossa API, vai estar rodando em vários servidores, tem um load balancer na frente para que quando o usuário mande uma requisição, o load balancer decida qual servidor vai atender. Essa requisição, a gente viu que ela é uma API, tem alguns endpoints, por exemplo, o post URLs, que cria essa nossa nova hash, essa nossa URL curta. Quando ele faz isso, na hora de criar a URL curta, ele salva numa base de dados. E a gente também tem um get que vai buscar nessa base de dados. Por causa disso, a gente definiu um esquema para essa nossa tabela, para essa nossa collection do Mongo. Como a gente vai gravar os dados na base de dados. E a gente tem um hash e um original URL. Então, eu consigo tanto buscar a hash pelo valor original, quanto até o vice-versa, se fosse necessário. Para o nosso fluxo de dados, o que a gente tem a gente começa, na hora de criar a URL curta, a gente chama o método GenerateHash. O que esse GenerateHash faz? Ele vai numa nova tabela que tem todas as hashes disponíveis, pega uma dessas hashes disponíveis e, ao mesmo tempo, atualiza ela para dizer que ela não está mais disponível. E aí, grava na base de dados, grava nessa tabelinha aqui de URLs, uma entrada usando essa hash nova disponível e com os outros dados. Então esse é o grosso para a gente conseguir encurtar a nossa URL e, obviamente, para buscar, para fazer o redirect, é muito fácil. É só vir aqui na tabela de URLs e falar, me dá a URL original baseado nesse hash aqui. Ufa, vimos alguns approaches, mas acho que agora está um pouco mais claro dos caminhos que a gente pode tomar para resolver esse problema. Esse conteúdo de arquitetura ele é muito gostoso, mas ele não tem fim. Daria para eu ficar aqui por horas e horas ainda falando de outros pontos. Por exemplo, em momento nenhum a gente discutiu qual é a média de usuários que acessa esse sistema, quantas URLs por mês são criadas. Esse tipo de coisa pode ser importante para um arquiteto, para uma pessoa que está desenhando uma arquitetura, porque isso até diz, se eu sei o valor de URLs, quantas URLs são criadas por mês, eu consigo fazer uma conta de quantos gigas, de quanto espaço eu vou precisar em um ano, por exemplo, nessa minha base de dados. Com esses dados, eu consigo até calcular, fazer uma projeção de qual é o gasto que eu vou ter, por exemplo, usando o banco lá do DynamoDB da AWS, estava quase esquecendo. Então, a gente pode entrar nesse universo de quantos usuários acessam a API, para aí a gente conseguir tomar um caminho de arquitetura diferente. Mas era muita coisa para um vídeo só, e de repente, se vocês gostarem, eu faço outro vídeo tentando abordar mais esses pontos. Eu quero que você deixe algum feedback de novo sobre esse vídeo aqui embaixo. Se você não viu a motivação do porquê eu estou fazendo esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no lado e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau! Isso foi mais difícil do que eu imaginei.